Sodoma e Gomorra, lembra os dias de hoje? Conheça a história e faça suas comparações. Olá meus queridos amigos, assista este vídeo até o final e cresça em conhecimento e sabedoria e aprenda sobre o que a Bíblia diz a respeito dos pecados que levaram Sodoma e Gomorra à ruína. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que certamente edificará a sua vida. A história tem significados profundos que nos levam ao nascimento do rei Davi. A história de Sodoma e Gomorra é familiar, embora muitas vezes mal compreendida. Essas duas cidades eram na verdade parte de um coletivo maior conhecido como as Cidades da Planície, localizadas perto do Rio Jordão nos tempos antigos. Isso incluía um total de 5 cidades. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma parte importante, embora frequentemente negligenciada, da história que envolve as cidades da planície. Serve como um lembrete da narrativa maior que as une. Sodoma era uma cidade rica e próspera, mas apesar de sua riqueza, as pessoas de Sodoma eram más e imorais. Elas se afastaram de Deus e se envolveram em todo tipo de comportamento pecaminoso. Eram gananciosas, egoístas e arrogantes, oprimiam os pobres e maltratavam os estrangeiros. Só lembrando, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos continuar a história. Deus viu toda a maldade que estava acontecendo em Sodoma e decidiu enviar 2 anjos para verificar se os relatos eram verdadeiros. A história começa com a jornada de Abraão e Ló de Ur para Harã, chamados por Deus para deixar seu país e ir para uma terra que ele lhes mostraria. Abraão obedeceu e levou Ló para se estabelecer em Canaã, onde tiveram desentendimentos sobre pastagens para seu gado. Abraão e Ló concordaram em se separar, e Ló escolheu viver perto de Sodoma e Gomorra devido às terras férteis. Infelizmente, a maldade de Sodoma era grande, e Ló foi capturado em uma batalha. Abraão era um homem de fé e obediência, fez uma aliança com Deus e estava determinado a mantê-la, mesmo depois de todas as dificuldades pelas quais passou. Na história de Sodoma e Gomorra, a figura de Abraão é tão importante quanto. Os anjos apareceram a ele para julgar a cidade. Abraão ficou surpreso com a mensagem e suplicou a Deus em nome da cidade, pedindo misericórdia e alegando que, apesar de seu comportamento criminoso, havia pessoas justas na cidade. O Senhor disse que o clamor contra Sodoma e Gomorra era grande e seus pecados eram graves. Deus apareceu a Abraão com 2 anjos vestidos em forma humana e informou a ele sobre 2 mensagens. Primeiro, que Sara teria um filho. Segundo, que Deus pretendia destruir a cidade de Sodoma devido aos seus grandes pecados. Abraão argumentou com Deus, perguntando se ele destruiria a cidade se houvesse pelo menos 10 pessoas justas. Deus respondeu que, por amor às 10 pessoas justas, não destruiria a cidade. No entanto, infelizmente, havia menos de 10 pessoas justas em Sodoma. Os anjos continuaram em direção à cidade para julgá-la, onde encontraram Ló, o sobrinho de Abraão. Ló os recebeu com hospitalidade, mas as pessoas da cidade se reuniram do lado de fora de sua casa, exigindo que ele entregasse os hóspedes para serem abusados. Ló tentou acalmá-los, mas sem sucesso. Os anjos então protegeram Ló e o levaram para dentro de casa, dizendo-lhe que a cidade seria destruída. Eles instruíram Ló a levar sua família para fora da cidade antes que o julgamento caísse sobre ela. No entanto, seus genros não acreditaram na advertência e permaneceram na cidade. Ló, sua esposa e suas 2 filhas solteiras foram guiados pelos anjos para sair da cidade e fugir para as montanhas, com a instrução de não olhar para trás. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Ló e suas filhas continuaram a fugir, e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por uma chuva de fogo e enxofre, como punição por sua maldade. Esta história é um aviso sobre as consequências da perversão e da desobediência a Deus. Diferente do aviso do anjo, a esposa de Ló volta e se torna uma estátua de sal, significando um monte de sal, que era a esposa de Ló. A esposa de Ló, cujo nome era Irid, era filha de uma família local do povo de Sodoma. Ao contrário de seu marido Ló, o comportamento de Íris era corrupto e cruel,
como os outros habitantes do lugar. Mesmo quando Ló arriscou sua vida e implorou aos anjos para ficarem em sua casa, ele sozinho cuidou de suas necessidades e não recebeu nenhuma assistência de sua esposa, que via o ato de hospitalidade com maus olhos. Pois, de acordo com as leis de Sodoma e Gomorra, qualquer ato de bondade e ajuda aos outros é considerado um crime grave. O que a esposa de Ló estava olhando ao ler os versículos da Bíblia não está claro. A razão pela qual Ló e sua família foram proibidos de olhar para trás e o que causou a desobediência da esposa de Ló a este aviso é incerto. Nos comentários, existem diferentes explicações para essas questões. Uma delas vê o aviso dos anjos de não olhar para trás como uma exigência de se desapegar emocionalmente da propriedade e dos bens que deixaram para trás. A esposa de Ló não deu ouvidos ao aviso dos anjos, enquanto fugia da revolução, continuou a cuidar de sua propriedade perdida. Por que ela se transformou em sal? Há opiniões de que ela se tornou um pilar de sal porque pecou com sal. Quando Ló entreteve os anjos em sua casa, ele pediu à sua esposa para trazer um pouco de sal para eles. Em vez de cooperar com a hospitalidade de seu marido, ela foi astuta e usou o pedido dele para fofocar com os habitantes sobre o grave pecado cometido em sua casa. Deus lançou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e destruiu todos os seus habitantes. A esposa de Ló não pôde evitar olhar para trás e se transformou em uma estátua de sal. Gênesis 19 verso 17. Assim que foram retirados, um deles disse: "Fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em nenhum lugar da planície. Fugiam para as montanhas, ou vocês serão arrastados." Isso, de acordo com a interpretação aceita, foi seu castigo por ter incitado os anjos ou por não acreditar em suas palavras sobre a queda de Sodoma. Gênesis 19 verso 33 a 36. Naquela noite, fizeram o pai beber vinho, e a filha mais velha foi e dormiu com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou ou quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite, eu dormi com meu pai. Vamos fazê-lo beber vinho novamente esta noite e você dorme com ele, para preservarmos nossa linhagem por meio de nosso pai." Assim, fizeram o pai beber vinho novamente naquela noite, e a filha mais nova foi e dormiu com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou ou quando se levantou. Então, ambas as filhas de Ló ficaram grávidas do pai. As filhas estavam desesperadas para preservar sua linhagem familiar. Como resultado de suas ações, as duas filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A filha mais velha teve um filho e o chamou de Moabe, e, segundo a Bíblia, ele foi o pai dos moabitas naquele tempo. A filha mais nova também teve um filho e o chamou de Ben-Ami, que foi o pai dos amonitas. Esses eventos são registrados na Bíblia. Assim, ambas as filhas de Ló engravidaram de seu pai. Gênesis 19 verso 36. Zoar não é apenas conhecida por ser a cidade que sobreviveu, mas também desempenha um papel na história perturbadora das filhas de Ló que dormiram com seu pai para continuar sua linhagem. Isso resultou na fundação de duas dinastias, os Moabitas e os Amonitas, que tiveram um impacto significativo no futuro da Bíblia. O rei Davi era descendente de Rute, uma mulher moabita. Se os moabitas não tivessem existido devido às filhas de Ló não terem tido filhos com ele, então não haveria Rute, Davi ou Salomão. Essa linhagem foi significativa na história dos israelitas e da Bíblia. Então, aí está, a verdade sobre Sodoma e Gomorra e o grande grupo de cidades a que pertenciam, desde a sobrevivência de Zoar até a estranha história das filhas de Ló. Há muito mais nessa história do que aparenta à primeira vista. E a história de Sodoma e Gomorra nos lembra muito o destino que a humanidade está tomando de muitos envolvimentos com pecados gravíssimos e que com certeza virá novamente grande destruição sobre este povo pecaminoso. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para mais conteúdo informativo. Até a próxima!